Olá, seja muito bem-vindo, meu irmão, meu amigo, seguidor da nossa escola bíblica virtual. Que Deus te abençoe. Hoje nós estamos aqui para falar da terceira parte do capítulo 11 do livro do profeta Daniel. E abra o seu coração, pois Deus tem uma revelação muito extraordinária para nós neste dia. Ele vai falar do que os teólogos chamam da figura do anticristo escatológico. É uma personificação do anticristo que viveu naqueles dias por conta da sua astúcia, crueldade, da forma como é que ele manipula para conseguir seus objetivos vios. Amém? Deus abençoe você, se prepare, nós vamos passar para esse momento, para a nossa conexão com as demais os demais estudos que nós tivemos anteriormente. Como já falei, nós vamos dar sequência aqui na terceira parte e a última parte desse capítulo 11, onde estaremos tratando apenas de um governante, e este é a personificação na figura do anticristo escatológico. Ele é um rei que usurpou o trono de um descendente da linhagem seleucida, os governantes do norte, ou Síria, aonde nós temos hoje. O objetivo desta aula é permanecermos em nosso tema, agindo Deus, quem impedirá? E hoje o objetivo de darmos continuidade nos relatos das profecias entregues a Daniel, um homem muito amado, que esteve em oração dependendo de tudo que Deus tinha para ele naqueles dias. Nesse período da história da humanidade, abordaremos os versículos de 21 a 45 com as ações do rei que usurpou o trono da linhagem dos Seleucidas, chamado Antíoco Epifânio. Ele não fazia parte da sucessão do trono, mas tornou-se o rei por manipulação, traição e lisonjas, isto é, a política usual daquela época que foi copiada até os nossos dias. Era uma pessoa desprezível. Ele assumiu o nome de Epifanes, que significa o ilustre. Este ato de insolência era típico de seu ego translocado. Na realidade, ele foi chamado de louco, sendo facilmente possível que, de fato, mentalmente desequilibrado. O trono deveria ter acabado nas mãos de Demétrio Soter, filho de Seleuco IV. O Antíoco Epifânio apoderou-se do trono e foi inicialmente favorecido por ter se mostrado suficientemente forte para fazer recuar um exército invasor, provavelmente os egípcios. Isso está descrito no verso 22. Ele era pensador hábil e orador habilidoso, cujas guerras com palavra eram tão eficazes como suas guerras com arma. Gostava de valer-se de traições, lisonjas e truques. A palavra hebraica para as lisonjas tem um sentido muito legal. Quer dizer, a esperteza suave. Olhando, amados, agora para as escrituras, a gente percebe muito bem o que está narrado aqui nesses dois versículos. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, né? Quando ele diz isso, Deus deixa Daniel registrar isso. Ele está dizendo que depois do trono, né, de Seleuco IV, levantar-se-á em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real. Ele não tinha linhagem real, amados. Ele não tinha linhagem real. Mas tomará o reino com intrigas. Vejam bem,
Ele vai tomar o reino por meio das intrigas. Só que ele é hábil, e hábil também militarmente, porque ele vai arrasar, ele vai simplesmente destruir as forças inundantes. Quando a gente fala aqui de forças inundantes, ele está falando de algo muito objetivo, aonde este homem assumiu o reino no momento de transição entre a saída de um rei e a entrada de outro, aonde está fragilizado esse reinado, mas ele era muito hábil, que conseguiu repelir, conseguiu quebrar as forças do que? Daqueles que vinham com um exército muito grande para tomar aquele reinado. O reinado dos Seleucidas estava ameaçado pelo reinado dos Ptolomeus. O Egito estava atacando a Síria, e a Síria estava frágil pela troca do rei. O rei que assumiu não era um rei da linhagem real, era um usurpador, mas tão hábil que ele conseguiu não somente usurpar o reino, mas consolidar sua posição como rei, consolidar sua força militar, conseguir expulsar um exército imenso que vinha para praticamente dominar o Reino do Norte. Partindo dessa situação, queridos, nós temos claramente o objetivo da aula de hoje. Mas, partindo para a aplicação, nós vemos que Deus tem o objetivo de nos fortalecer e mostrar para nós que mesmo em meio aos conflitos, Deus não esquece dos seus. Nós vamos ver que esse capítulo ele dá abertura para que Deus conheça de verdade quem são aqueles que estão firmes na fé, aqueles que vão com o Senhor até as suas últimas consequências. Deus, ele não nos deixou, mas ele prova o seu povo. Agindo Deus, quem impedirá? Agora, amados, vamos partir para o objetivo real e a descrição do nosso encontro de hoje. Quando entramos no objetivo desta aula, temos que considerar os versículos de forma individual, pois assim teremos uma melhor compreensão do que se passou naqueles dias. De uma forma concisa, simples, nós vamos tratar de blocos também de versículos, pois Deus deu a entender o conjunto de versículos em alguns determinados trechos, mostrando como aquele governante agia e como as reações de suas ações vinham acontecendo. Quando entramos pelo versículo 21, aqui o rei é Ptolomeu IV, né? É um príncipe que se chamava Filopater. Ele não passa o trono para o seu descendente. Por sua vez, Antíoco Epifânio se levanta assumindo o trono, e a narrativa dos versos 21 a 45 se baseia no desenrolar de suas ações cruéis e malignas nesse período. Daniel fala sobre um rei sírio perverso, e esse rei está bem objetivamente se consolidando entre os versos 21 a 35. Essa é uma referência a Antíoco, que chegou ao poder por volta de 175 a.C., aos 40 anos de idade, e reinou 11 anos até a sua morte em 164 a.C. Os teólogos descrevem a trajetória de vida de Antíoco Epifânio como
um treinamento em Roma que durou 14 anos. Lá ele teve contato com todo tipo de estratégias administrativas, militares, moldando o seu caráter, mas algo de muito importante ele aprendeu naqueles dias: ser um homem perverso e imoral. Tanto que ele deu o título a ele mesmo de Epífanes, né? O ilustre, mas o povo o chamava de Epimanes, o louco. Podemos destacar vários aspectos deste período aqui. O primeiro deles é a sua astúcia, que está muito bem revelada dos versos 21 a 23. Ele protege o seu reino com lisonjas e tramas. Era um homem astuto, poderoso, cruel, né? Ganancioso, imoral. Era um homem de paixões violentas. Sua ascensão ao trono deu-se por meio de intrigas e adulações. Nós estamos já até vimos essa exposição dentro das escrituras. E ele também era hábil em fazer alianças, mas não, vejam bem, não honrar as alianças que ele fazia. Quando nós olhamos isso nas escrituras, nós vamos ver muito bem essa situação no verso 23, ó. Apesar da aliança com ele, veja bem, apesar da aliança com ele, quando nós olhamos para isso, temos a sequência: usará de engano. Quando ele entra aqui, ele não honra a aliança que ele fez. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Então você começa a perceber que aqui tem uma sutileza na manipulação. Os historiadores dizem que ele conseguiu fazer com que alguns militares do Reino do Sul traíssem os seus próprios generais, e com isso ele conseguiu sorrateiramente, com um exército pequeno, ter uma vitória contra um exército muito mais bem preparado e muito mais numeroso. Amados, isso é a arte da guerra, a arte da intriga, a arte da manipulação. E esse homem, ele era muito bem preparado nisso, devido à sua escola em Roma. Quando nós olhamos um segundo momento, que vai o versículo 24, né, ele sitia, né, ele cerca e captura poderosas fortalezas. Seu reino tornou-se um prodígio, mas ele era um homem muito ambicioso e ele queria tomar todo o reinado do Egito. Terceiro, já aqui dentro do verso 25 a 30, né, o primeiro confronto de Antíoco Epifânio com o Egito está aí dentro desses versículos, né? De 25 a 27, o rei da Síria derrotou o Egito por causa da traição de alguns desses em suas próprias fileiras, né? Como eu falei, alguns militares do exército do Reino do Sul, do Egito, eles traíram seus próprios comandantes. E aí, com isso, Antíoco Epifânio veio com seu pouco exército e conseguiu aniquilar, matar, fazer um massacre, né? E aí nós temos aqui nas escrituras, olhando com mais detalhe, a gente percebe os versículos de 25 a 27, né? Ele suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul. E quando ele diz isso aqui, ele entra, né? Ele já entrou, porque ele pega e corrompe
ele corrompe aqueles traidores com valores que ele mesmo tomou. Ele mesmo, ao conquistar, ele saqueou não só as cidades, mas as pessoas, né? E repartiu isso com quem? Com o pessoal que era de lá mesmo, que tinha traído os próprios comandantes do Reino do Sul, né? Olha só, se nós olharmos aqui, ó, à frente de grande exército, o Reino do Sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército. Mas o que vai acontecer? Não prevalecerá. Isso tem que ficar bem claro. Apesar de ele ter um grande exército, ele não prevalecerá. Por quê? Porque maquinarão projetos contra ele. Então, sempre há a questão da forma como que alguém agora consegue infiltrar habilmente no exército do inimigo e começa a subverter, começa a prometer ganhos vultosos, dinheiro, para aqueles que se passassem para o exército do norte. E acaba acontecendo, né? Os que comeram os seus manjares o destruíram. O exército dele será arrasado e muitos cairão transpassados. Quando nós olhamos isso aqui, é algo muito bem planejado por um homem. E esse momento da história, os dois reis, eles tentam fazer uma aliança, mas cada um deles não honra a aliança, não honram esse acordo, porque eles não são sinceros, né? E a guerra continua. E a gente percebe isso de uma forma muito patente aqui, ó, no verso 27. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal. Os dois se empenharão em fazer o mal. Não tem outra saída. Eles querem realmente enganar, se prevalecer, né? E esse acordo não prosperará por conta dessas artimanhas de todos os lados. E a gente percebe isso olhando as escrituras e olhando o desenrolar da história. Deus deixou assim de uma forma apontando que haveria esse tipo de enredo, esse tipo de desenrolar. E a história mostrou que a direção que Deus estava dando mostrava exatamente o que foi feito naqueles dias, né? Também Daniel fala de seu confronto com Israel, os versículos 28 a 30. Quando nós olhamos as escrituras, e é muito interessante, né? Ele chega aqui de 28 a 30, ele diz assim: então o homem vil tornará para a sua terra. Por quê? Porque ele não vai prosperar, ele terá um fim, e esse fim tem um tempo determinado. A gente precisa entender isso, que Deus deixou esse homem com um propósito, ele tinha um tempo determinado, né? Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Veja bem, e o seu coração será contra a santa aliança. Olha só, ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Quando ele fala isso aqui, ó,
que ele, voltando para casa, ele entra na região de Israel e ali ele ele começa a, a implantar algumas coisas terríveis, né? Em 168 a.C., ele preparou outra campanha contra o Egito, mas desta vez não logrou êxito. Mas enquanto ele voltava dessa primeira campanha, ele passou por Israel e ele fez alianças com alguns sacerdotes que permitiram a ele parar o sacrifício, permitiram a ele parar a adoração ao Deus de Israel. Isso que eu quero deixar bem claro para vocês quando nós olhamos as escrituras aqui, né? E ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então o seu coração é contra a santa aliança e lhe fará o que aprouver. Então, quando ele voltava dessa vitória contra o Egito, a primeira vitória contra o Egito, ele voltando passou pelas terras de Israel e acabou implantando o seu esquema de governo, paralisando a adoração a Deus. Mas veja bem, olha o que Deus deixa registrado: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul. Ele tenta uma segunda vez para tentar dominar de uma vez todo o reino do sul, mas será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quintim que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Isso foi o que eu acabei de dizer para você. Observe quando ele dizer: e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Ele está mostrando aqui que nesse período ele vai dar força aos que apostataram da fé, deixando de adorar Yahvé, para se seguirem esse anticristo, para seguirem este homem, né? Ao ponto, queridos, de eles profanarem o santuário. Olha o verso 31. E tirarão o sacrifício diário. Veja bem, né? Deles sairão forças que profanarão o santuário e tirarão o sacrifício diário. Isso tem que ficar muito bem claro para nós. Quando eles tiram o sacrifício diário, foi o que eu já falei a vocês, né? E eles estabelecem o que? Uma adoração ao próprio Deus, que ele dizia o Deus das fortalezas, porque o Império Romano ele tinha uma adoração profunda ao Deus da guerra, que eles chamam ao Deus Marte, Deus da guerra. E ele aprendeu nesse período que ele passou em Roma, que eu falei na introdução, que ele também tinha que adorar esse Deus. Então, cada sucesso que ele conseguia não só tirar o exército, mas invadir uma fortaleza, ele pegava todos os despojos, repartia com os que tinham que repartir, e o restante ele dava como oferenda a esse Deus das fortalezas. Mas nós precisamos continuar, porque nós vamos ver aqui, em quarto lugar, né, que esse homem, preste bem atenção, ele tinha um ódio
muito, muito profundo contra o pessoal de Israel, que é colocado ali como Santa Aliança, né? Ele levantou um altar pagão no templo e mandou sacrificar um porco no altar e borrifar o sangue no templo. Ele seduziu alguns judeus apóstatas, como descrito lá no versículo 31, parte B até o 32. Contudo, aqueles que conheciam a Deus eram fortes e ativos, verso 32, e não cederam nem à sedução nem à violência. Homens com percepção espiritual circulavam entre o povo ensinando as escrituras. Isso está claramente no verso 33. Continuaram pregando o mesmo sobre perseguição e morte. Isso está tudo bem narrado nos versos 33 a 35. Vamos dar uma observada nessa situação, queridos. Quando nós estamos aqui, vamos olhar os versos 33 a 35, né? Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Olha só, coisa linda aqui, né? É algo assim de se alegrar de uma forma indizível, né? Mas, contudo, porém, todavia, né? Quando você olha para essa palavra aqui, é que houve um revés, né? Todavia, cairão pela espada e pelo fogo. O que é isso, amados? Estes homens queridos, estes homens fiéis a Deus, eles foram mortos, tanto pela espada, pela luta pessoal, como aos que foram presos vivos foram queimados. Agora veja bem, eles também foram para o cativeiro, né? E pelo roubo, agora, por algum tempo, por algum tempo, Deus não permitiu que o seu povo perecesse, ao ponto de levantar homens fiéis que se colocaram a serviço de Deus no meio do povo, ensinando a palavra, mostrando quem era o Deus verdadeiro, que aquela tribulação passaria, né? Mesmo passando por morte, mesmo sendo queimado vivo, mesmo sendo preso, mesmo sendo roubado, eles permaneceram fiéis. Aí olha aqui, ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Vejam bem, esse homem, ele era hábil, hábil, hábil em criar situações, criar ideias por meio da lisonja para tentar cativar pessoas para ele. Quando eu falo esse homem, eu estou falando do rei do norte, Antíoco Epifânio. Ele é a personificação do anticristo nesse período. Ele ainda não é o anticristo, mas todas as atitudes dele são de um anticristo, ok? Mas quando a gente entra no verso 35, como já lemos, alguns dos sábios cairão para serem provados, queridos. Não tem jeito. O povo de Deus sempre é provado, ele é purificado e embranquecido. Quando essa palavra é colocada aqui, ele está dizendo que o povo de Deus precisa ser purificado para deixar as coisas que não agradam a Deus, as coisas que já eram tão impregnadas
naqueles dias na vida de todo o Israel, que até os sacerdotes já estavam contaminados, queridos. E Deus queria fazer como fez no tempo de Elias, né? Deus mandou Elias para matar 900 profetas que adoravam a Baal. Quando Deus pegou esses homens, vários deles não se renderam às bajulações desse rei que personificava o anticristo, mas eles se manteram fiéis, ensinaram o povo, alguns morreram, né? E os que sobreviveram continuaram na sua tarefa, porque Deus mesmo, ele revela: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Deus é o Senhor da história, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus é o Senhor da história. Então, nas mãos dele tem um tempo determinado para essa situação. Ok? Vamos dar sequência aqui no nosso entendimento, né? Nesse período aí descrito nas escrituras, se levantou um sacerdote chamado Matatias. Matatias, ele era de uma família chamada de Macabeus, né? Ele resistiu às ordens de sacrilégio de Antônio Epifânio e começou uma guerra de resistência chamada Guerra dos Macabeus. Flávio Josefo, um israelita historiador, narra em seu livro A História dos Hebreus. E lá tem um trecho muito interessante, né? O terrível ataque de Antônio Epifânio não enfraqueceu o espírito dos judeus fiéis. Ao contrário, a perseguição fez com que muitos se unissem para dar começo ao que conhecemos como a Guerra dos Macabeus. O líder do movimento contra Antíoco foi um ancião sacerdote chamado Matatias. O fiel sacerdote não só se recusou a obedecer a ordem de oferecer a um deus pagão, mas também matou o emissário real e destruiu o altar pagão. Seguidamente, Matatias e seus filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, organizaram uma guerra de guerrilha que começou a causar sérios estragos entre as forças de Antíoco. No ano de 166 a.C., só uns meses depois de começar a guerra, Matatias morreu e um de seus filhos, chamado Judas, sucedeu como líder do movimento. Antíoco pensava que seu exército destruiria a rebelião em curto espaço de tempo, mas equivocou-se. O exército sírio sofreu derrota após derrota. Em dezembro de 164 a.C., o exército dos Macabeus marchou triunfante pelas ruas de Jerusalém. Em 25 de dezembro desse ano, o templo foi purificado e restaurado o culto a Yahvé. Em quinto lugar, amados, Daniel fala sobre o rei satânico, o anticristo. Ele fala agora dos versos 36 a 45. Esses versículos deixam de escrever o protótipo para descrever o reinado assustador do anticristo vindouro. Tantos teólogos, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a linha de raciocínio teólogo desses homens, que alguns são amilenistas e outros são pré-milenistas. É quando Deus deixa bem descrito que ele virá e reinará 1000 anos. Então, a partir dessa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos começaram a tirar conclusões, e uns são amilenistas, quer dizer que o milênio já está acontecendo, outros são pré-milenistas, que o milênio
já começou, e outros. Então há toda uma linha de pensamento. Mas eles juntos preferem interpretar Daniel 11, de 36 a 45, como uma profecia tocante ao anticristo escatológico. Quando nós falamos isso, quer dizer que aquele homem não era o anticristo, mas sim alguém que tinha todas as características do anticristo. Edward Young diz que a interpretação que identifica o personagem de Daniel no capítulo 11, de 36 a 45, como o anticristo, pode ser vista como a interpretação tradicional da igreja cristã. O anticristo revelará sua consumada perversidade, versos 36 a 39, por meio de seu atrevimento. 36 e 37, ele blasfemará de Deus de forma inimaginável e jamais ouvida, né? Jamais ouvida antes. O único Deus que o anticristo adora é a força dele mesmo, como já disse, o Deus das fortalezas. Ele adora a si mesmo, ele adora o seu poder. Isso está claramente narrado nos versos 38 a 39. O anticristo perseguirá o povo de Deus de forma brutal e sanguinária, versos 40 a 44. Ele varrerá vários países como uma enchente. Nenhum lugar de todo o mundo escapará de sua fúria. O anticristo será finalmente derrotado de uma forma pomposa, maravilhosa, que Deus deixa registrado no verso 45. O contexto sugere que o próprio Deus destruirá completamente o anticristo. Isto está de acordo com Daniel 7,26, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Um grande homem estudioso da palavra de Deus chamado Oswald Litz escreveu um livro de comentário assim maravilhoso chamado A Estátua e a Pedra. Nesse ele tece um comentário muito bacana. Todas as potências do mundo, as passadas, as presentes e as futuras, e também o anticristo, com todo o seu formidável poder, não são grandezas independentes de Deus e autossuficientes em si mesmas, são apenas instrumentos na mão do Senhor. Depois de cumprirem o que está determinado, como já vimos, inclusive no verso 36, serão despojados de todo o seu poder, julgados e postos de lado. Amém, amados? Vamos aplicar isso a nós nesses dias, né, para enriquecer o nosso coração e nos prepararmos para o que Deus tem para nós na nossa trajetória de vida, né, para que tenhamos plena certeza de que nenhuma perseguição pode impedir a comunhão do povo de Deus com o seu Deus. Nenhuma perseguição pode paralisar o seu trabalho, o seu, querido, o meu, para o Senhor. Opressores cruéis podem acabar com todas as manifestações públicas de culto, proibir todas as reuniões cristãs e nos tirar, nos despojar de Bíblias, livros, pode tornar ilegal todo serviço ao Senhor, eliminar todas as nossas liberdades, queimar nossos templos, nos ameaçar com penalidades cruéis e não permitir qualquer comunhão entre o povo de Deus. Contudo, não podem impedir nossa comunhão com Deus, nem nosso serviço para Deus. Mas sempre haverá os servos fiéis entre o povo que não teme o levante dos homens e prosseguirão fielmente, provendo ao povo conhecimento de Deus. Como houve nos relatos do profeta Daniel nos versos 32 e 33 deste capítulo.
Veja bem, queridos, na história nós vamos passar para o Império Romano. E o Império Romano também tentou subjugar a igreja, ao ponto de matar muitos cristãos, fechar muitos locais de culto, é, prender os apóstolos. Um deles, o apóstolo João, ele foi levado prisioneiro para a ilha de Patmos para que lá sozinho ficasse isolado e não tivesse contato com a igreja, e a igreja fosse aos poucos minguando, desaparecendo, mas pelo contrário, enquanto o homem fechou as portas da terra da igreja, Deus abriu as portas do céu, visitando João, dando a ele todo um livro belíssimo, o livro de Apocalipse. E depois ele foi liberto e continuou a pastorear a igreja até a sua morte, e morte natural, queridos. Vejam bem, amados, quando Deus quer fazer, nenhum ser criado impede. Amém, amados? Agindo Deus, quem impedirá? Forte abraço, Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs, e até o próximo encontro de nossa Escola Bíblica Virtual.